Você provavelmente comeu ovo essa semana, talvez até hoje de manhã, fritinho na manteiga ou mexido no café da tarde, sem pensar duas vezes. Mas um estudo coordenado por pesquisadores de universidades internacionais revelou algo que pode mudar tudo o que você acredita sobre esse alimento. O problema não está no ovo em si, mas na forma como você o compra, guarda, prepara e consome. E esses erros silenciosos podem estar roubando nutrientes. Pior ainda, alguns desses erros aumentam drasticamente o risco de intoxicação alimentar, especialmente para quem tem mais de 55 anos. E o último erro desta lista vai virar completamente de cabeça para baixo. Tudo o que te contaram sobre ovo e colesterol nos últimos 30 anos da sua vida. Neste vídeo, você vai descobrir 13 erros que a maioria das pessoas comete com ovos sem saber, e como cada um deles compromete sua saúde ou desperdiça nutrientes. Vou revelar mitos antigos que a ciência já derrubou, mostrar o jeito certo de preparar para preservar proteína, colina, luteína e vitamina D, tudo isso de forma simples. E o último erro da lista vai revelar por que o verdadeiro vilão nunca foi o ovo, mas sim o modo como você o cozinha, especialmente depois dos 55 anos. Se este vídeo está ajudando você a entender melhor como cuidar da sua saúde, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder. Compartilhe este conteúdo com alguém da sua família ou amigo que também come ovo regularmente. E me conte nos comentários. Você costuma comer ovo todo dia? O ovo é considerado uma das fontes de proteína completa mais acessíveis do mundo, contendo todos os aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir sozinho. Além disso, a gema concentra colina, um nutriente fundamental para a memória e função cerebral, e luteína, que protege a visão contra a degeneração macular, comum após os 50. Mas existe um mito antigo que assustou gerações inteiras: a crença de que ovo entope as artérias e causa infarto por causa do colesterol presente na gema, e isso está errado. Revisões científicas recentes mostraram que o consumo moderado de ovos não está associado a maior risco cardiovascular na maioria das pessoas saudáveis, e isso mudou tudo. A ciência descobriu que o verdadeiro problema não é o ovo em si, mas sim a forma como ele é preparado, especialmente quando submetido a calor muito alto e prolongado. Pesquisadores identificaram que o preparo inadequado pode formar compostos chamados oxisteróis, que são investigados por possível ligação com inflamação nas artérias, mas isso é evitável. E a boa notícia é que você pode aproveitar todos os benefícios do ovo de forma segura e saudável, independentemente da sua idade ou condição física, com ajustes simples. Erro número 1. Comer ovo cru achando que rende mais proteína ou que é mais nutritivo, quando na verdade a absorção da proteína cai pela metade nesse caso. Estudos mostram que a proteína do ovo cru é absorvida em apenas 50%, enquanto a do ovo cozido chega a 90%, uma diferença enorme para a sua saúde. Isso acontece porque o calor desnatura a proteína, ou seja, altera sua estrutura de forma que as enzimas do seu intestino conseguem quebrá-la e absorvê-la com muito mais facilidade. Pense assim: a proteína crua é como um novelo de lã todo emaranhado, difícil de desmontar. Mas, quando você cozinha, ela se desenrola e fica fácil de digerir completamente. Além disso, o ovo cru carrega risco microbiológico de bactérias como salmonela, que podem causar intoxicação alimentar grave, especialmente em quem tem mais de 55 anos. O modo correto é sempre cozinhar o ovo, até que a clara fique firme e a gema pelo menos parcialmente cozida, garantindo segurança e máxima absorção dos nutrientes essenciais. Evite receitas que pedem ovo completamente cru, como vitaminas ou shakes, a menos que use ovo pasteurizado, que é tratado termicamente para eliminar bactérias sem cozinhar totalmente. Erro número 2. Jogar fora a gema achando que ela é vilã, quando na verdade é justamente nela que estão concentrados os nutrientes mais importantes do ovo inteiro. A gema contém colina, essencial para a memória e função cerebral, luteína e zeaxantina, que protegem a visão, vitamina D para os ossos e biotina para a pele e cabelos saudáveis. Pesquisas mostram que pessoas acima de 55 anos que consomem fontes regulares de colina têm melhor desempenho cognitivo e menor risco de declínio mental com o tempo. Quando você come só a clara, está descartando exatamente a parte que oferece proteção para o cérebro, os olhos e o sistema nervoso, desperdiçando o melhor do alimento. A clara tem proteína de alta qualidade, isso é verdade.
mas é a combinação da clara com a gema que transforma o ovo em um alimento completo e poderoso para sua saúde. O modo correto é consumir o ovo inteiro, incluindo a gema, em quantidades moderadas, respeitando as orientações médicas individuais caso você tenha diabetes ou colesterol muito alto. Evite o medo antigo da gema, pois ele foi baseado em estudos desatualizados que já foram revisados pela ciência moderna, e hoje sabemos que ela é aliada, não inimiga. Erro número 3. Deixar o ovo fora da geladeira depois que ele já foi refrigerado, criando uma situação que facilita a entrada de bactérias perigosas através da casca porosa. Quando um ovo refrigerado é exposto à temperatura ambiente, forma-se condensação na casca, como se ele estivesse transpirando, e essa umidade pode sugar bactérias para dentro do ovo. Estudos de segurança alimentar mostram que a alternância de temperatura compromete a barreira natural da casca e aumenta significativamente o risco de contaminação por salmonela e outras bactérias. Órgãos de saúde pública recomendam que, uma vez refrigerado, o ovo deve permanecer na geladeira a temperatura igual ou inferior a 4 graus até o momento do preparo. Se você comprou o ovo na prateleira refrigerada do supermercado, ele deve ir direto para sua geladeira em casa, sem ficar horas dentro do carro ou na bancada da cozinha. O modo correto é armazenar os ovos na parte mais fria da geladeira, nunca na porta, pois ali a temperatura varia toda vez que você abre e fecha o eletrodoméstico. Evite comprar ovos que estejam expostos em temperatura ambiente em locais sem controle adequado, pois você não sabe como foi o transporte e armazenamento antes de chegar até você. Erro número 4. Usar ovos com a casca rachada ou visivelmente suja, transformando-os em porta de entrada para contaminação, que pode causar intoxicação alimentar grave em casa. Qualquer rachadura na casca, mesmo pequena, permite que bactérias presentes no ambiente ou nas fezes das aves entrem diretamente em contato com a clara e a gema do ovo. Pesquisas de laboratórios de microbiologia mostram que ovos rachados têm contaminação bacteriana até 100 vezes maior do que ovos com casca íntegra, um risco que não vale a pena correr. Casca suja com fezes, penas ou sangue também indica maior probabilidade de contaminação, especialmente se o ovo não passou por processo adequado de higienização antes da venda comercial. Para quem tem mais de 55 anos, o sistema imunológico já não responde tão rapidamente a infecções, tornando qualquer contaminação alimentar mais perigosa e difícil de combater. O modo correto é inspecionar visualmente cada ovo antes de comprar, descartando qualquer unidade rachada, quebrada ou com sujeira visível na casca, sem dó nem pena, pela sua segurança. Evite a tentação de aproveitar um ovo rachado só porque parece estar bom por dentro, pois você não consegue ver as bactérias a olho nu, e o risco é real. Erro número 5. Lavar o ovo antes de guardar na geladeira, uma prática que parece higiênica, mas que na verdade facilita a entrada de bactérias através dos poros da casca. A casca do ovo tem milhares de poros microscópicos cobertos por uma película protetora natural chamada cutícula, que funciona como uma barreira contra micro-organismos externos perigosos para a saúde. Quando você lava o ovo, remove essa cutícula protetora e, pior ainda, a água pode ser sugada para dentro do ovo através dos poros, carregando consigo bactérias presentes na superfície. Órgãos oficiais de inspeção sanitária recomendam que os ovos não sejam lavados em casa antes do armazenamento, apenas imediatamente antes do uso, se realmente necessário, para remover sujeira. Estudos mostram que ovos lavados e armazenados por vários dias têm maior taxa de contaminação interna do que ovos mantidos sem lavar, especialmente quando a água usada não está adequadamente limpa. O modo correto é comprar ovos já higienizados industrialmente, quando disponível, e guardá-los diretamente na geladeira sem lavar, mantendo a proteção natural da casca intacta até o preparo. Evite molhar os ovos desnecessariamente e, se precisar limpar alguma sujeira pontual, use um pano seco ou levemente umedecido. Nunca mergulhe o ovo em água antes de guardar. Erro número 6. Não cozinhar o ovo, até que a clara e a gema fiquem completamente firmes quando você está no grupo de risco, aumentando as chances de intoxicação alimentar. Adultos acima de 65 anos estão entre os grupos de maior risco de doença grave causada por salmonela, segundo dados de órgãos de saúde pública de diversos países. Ovos com gema mole ou clara ainda transparente podem conter bactérias vivas, pois o calor não foi suficiente para eliminar completamente os micro-organismos presentes no alimento cru ou contaminado.
Estudos estimam que dezenas de milhares de casos anuais de intoxicação alimentar estão ligados ao consumo de ovos contaminados preparados de forma inadequada, especialmente em populações vulneráveis como idosos. Para quem tem mais de 55 anos, o sistema imunológico já não combate infecções com a mesma eficiência de antes, tornando qualquer infecção alimentar mais perigosa e prolongada. O modo correto é cozinhar o ovo até que a clara esteja completamente opaca e firme e a gema pelo menos parcialmente sólida, garantindo temperatura interna suficiente para matar bactérias. Evite preparações como ovo pochê muito mole, gemada crua, ou ovos fritos com gema completamente líquida, especialmente se você tem diabetes, doença cardíaca ou qualquer condição que afete a imunidade. Erro número 7. Deixar pratos prontos com ovo em temperatura ambiente por mais de 2 horas, criando condições perfeitas para a multiplicação rápida de bactérias perigosas dentro da comida. A faixa de temperatura entre 5 e 60 graus centígrados é chamada de zona de perigo, pois é nela que bactérias como salmonela se multiplicam exponencialmente, dobrando de número a cada 20 minutos. Pesquisas de segurança alimentar mostram que alimentos ricos em proteína, como ovos cozidos, ovos mexidos ou tortas com ovos, são especialmente vulneráveis à contaminação quando deixados fora da refrigeração. Se você preparou ovos mexidos no café da manhã e deixou a panela na mesa por 3 ou 4 horas, aquele alimento já pode estar contaminado o suficiente para causar intoxicação. Para quem tem mais de 55 anos, uma intoxicação alimentar não é apenas desconforto. Pode levar a desidratação grave, hospitalização e complicações sérias que afetam rins e coração. O modo correto é refrigerar qualquer prato pronto com ovo em até 2 horas após o preparo, ou em até 1 hora se a temperatura ambiente estiver acima de 30 graus. Evite deixar ovos cozidos, saladas com maionese ou qualquer receita com ovo fora da geladeira durante festas, viagens ou piqueniques, pois o risco de contaminação é muito alto. Erro número 8. Usar maionese caseira, molho holandês ou molho Kaiser, feitos com ovo cru não pasteurizado, expondo-se desnecessariamente ao risco de infecção bacteriana grave em casa. Essas preparações clássicas da culinária internacional tradicionalmente levam gema crua, mas quando feitas em casa com ovo comum, o risco de salmonela está presente e pode ser muito perigoso. Estudos de saúde pública mostram que surtos de intoxicação alimentar frequentemente estão ligados ao consumo de molhos e sobremesas com ovos crus, especialmente em eventos e restaurantes sem controle adequado. Para quem tem mais de 55 anos, gestantes, crianças pequenas ou pessoas com sistema imunológico comprometido, o risco é ainda maior e as consequências podem ser graves e duradouras. Órgãos de saúde recomendam o uso de ovos pasteurizados para qualquer receita que exija ovo cru, pois esses ovos foram tratados termicamente para eliminar bactérias sem cozinhar completamente o alimento. O modo correto é substituir ovo comum por ovo pasteurizado em receitas cruas, ou então cozinhar o molho em banho-maria até atingir temperatura segura de pelo menos 70 graus. Evite receitas tradicionais com ovo cru se você não tem acesso a ovos pasteurizados, especialmente se prepara para grupos de risco, e prefira sempre versões cozidas ou industrializadas seguras. Erro número 9. Cozinhar o ovo por tempo demais, resultando em clara borrachuda, aquele anel verde ao redor da gema, e perda significativa de vitaminas importantes para a sua saúde. O anel verde ou cinza que aparece na gema é uma reação química entre o ferro da gema e o enxofre da clara quando o ovo é cozido em excesso, formando sulfeto ferroso. Esse composto é completamente inofensivo e não é tóxico, mas sua presença indica que o ovo foi submetido a calor excessivo, o que também destrói parte dos nutrientes sensíveis ao calor. Pesquisas mostram que o cozimento prolongado pode causar perda de até 60% da vitamina D presente na gema, enquanto métodos rápidos preservam até 82% dessa vitamina. A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, saúde óssea e função imunológica, especialmente importante para quem tem mais de 55 anos e já enfrenta maior risco de osteoporose. O modo correto é cozinhar o ovo apenas pelo tempo necessário para firmar clara e gema, cerca de 10 a 12 minutos em água fervente, e resfriar imediatamente em água gelada. Evite deixar o ovo fervendo por 15, 20 minutos ou mais, pois além de perder nutrientes, a textura fica desagradável e você desperdiça o potencial nutritivo do alimento sem necessidade. Erro número 10. Fritar ovo sempre em fogo altíssimo,
usando óleo de baixo ponto de fumaça, favorecendo a oxidação da gordura e formação de compostos que podem prejudicar sua saúde. Quando você aquece um óleo além do ponto de fumaça dele, começam a se formar compostos tóxicos chamados acroleína e aldeídos, que irritam o sistema respiratório e podem causar inflamação no corpo. Óleos vegetais refinados, como óleo de girassol ou milho, têm ponto de fumaça relativamente baixo, e quando usados em fogo muito alto para fritar ovo, degradam rapidamente e perdem suas propriedades. Estudos mostram que o uso repetido de óleo em altas temperaturas está associado a maior estresse oxidativo no organismo, um fator de risco para doenças cardiovasculares e inflamatórias crônicas. Para quem tem mais de 55 anos e já pode ter fatores de risco cardiovascular, evitar a oxidação excessiva de gorduras na cozinha é uma medida simples e eficaz de prevenção. O modo correto é usar fogo médio ou baixo para fritar o ovo e preferir gorduras estáveis como azeite de oliva, óleo de coco ou manteiga, que suportam melhor o calor. Evite reutilizar o mesmo óleo várias vezes para fritar, especialmente se ele já escureceu ou começou a soltar fumaça, pois isso indica degradação avançada e formação de compostos prejudiciais. Erro número 11. Achar que é preciso evitar ovo por causa do colesterol da gema. Um medo antigo que já foi completamente revisto pelas diretrizes científicas mais recentes de saúde. Durante décadas, o ovo foi considerado vilão porque contém cerca de 200 miligramas de colesterol na gema. E acreditava-se que isso aumentava diretamente o colesterol no sangue e causava doenças cardíacas. Mas revisões sistemáticas e meta-análises publicadas nos últimos anos mostraram que o consumo moderado de ovos não está associado a maior risco de infarto ou derrame na maioria das pessoas. Pesquisadores descobriram que o colesterol da dieta tem impacto muito menor no colesterol sanguíneo do que se pensava, e que gorduras saturadas e trans são muito mais problemáticas para o coração. Diretrizes nutricionais de diversos países removeram o limite rígido de 300 miligramas de colesterol por dia, reconhecendo que o ovo pode fazer parte de uma alimentação saudável sem causar danos. O modo correto é consumir ovos com moderação, cerca de um ovo por dia para a maioria das pessoas saudáveis, sempre acompanhado de vegetais, frutas e grãos integrais para equilíbrio nutricional. Evite eliminar o ovo da dieta por medo infundado, mas se você tem diabetes ou colesterol muito alto, converse com seu médico sobre a quantidade ideal para o seu caso específico. Erro número 12. Exagerar na quantidade de ovos por achar que não existe limite, quando na verdade algumas pesquisas associam o consumo muito alto a maior mortalidade geral em certos grupos. Embora o ovo seja saudável, meta-análises recentes identificaram que o consumo acima de um ovo e meio por dia pode estar associado a aumento discreto no risco de mortalidade por todas as causas. Isso não significa que o ovo seja venenoso, mas sim que, como qualquer alimento, o excesso pode desequilibrar a dieta e aumentar a ingestão de compostos que, em grande quantidade, sobrecarregam o organismo. Estudos mostram que pessoas com diabetes que consomem mais de um ovo por dia têm maior risco de eventos cardiovasculares, sugerindo que esse grupo específico deve ter mais cautela com a quantidade. Para quem tem mais de 55 anos e já convive com condições como pressão alta, diabetes ou colesterol elevado, a moderação é ainda mais importante para evitar complicações desnecessárias. O modo correto é consumir ovos de forma equilibrada, em média, um ovo por dia para a maioria das pessoas, e sempre como parte de uma dieta variada, rica em vegetais e fibras. Evite a tentação de comer 3, 4 ovos por dia, achando que está fazendo bem para os músculos, pois o excesso pode trazer mais prejuízos do que benefícios a longo prazo. Erro número 13, o mais importante de todos. Acreditar que o problema é o ovo em si, quando o verdadeiro vilão é o modo como você o prepara, especialmente o calor excessivo. Pesquisas mostram que quando o colesterol da gema é exposto a temperaturas muito altas por tempo prolongado, ele pode oxidar e formar compostos chamados oxisteróis, diferentes do colesterol normal do alimento. Esses oxisteróis são investigados por cientistas como possíveis contribuintes para a formação de placas nas artérias, pois têm características inflamatórias que o colesterol não oxidado não possui na mesma intensidade. Ou seja, não é o ovo que entope suas artérias, mas sim o preparo agressivo, em fogo altíssimo, fritura profunda ou cozimento excessivo que transforma um alimento saudável em algo potencialmente problemático.
Isso vira completamente de cabeça para baixo a lógica popular de que o ovo é perigoso, mostrando que o alimento é seguro e nutritivo quando cozido de forma adequada e moderada. O modo correto é preparar o ovo em fogo médio ou baixo, por tempo curto, usando métodos como cozido mole, poché, mexido suave ou omelete leve, que preservam nutrientes e evitam oxidação. Evite fritar em óleo fervendo, grelhar em chapa extremamente quente ou cozinhar por mais de 15 minutos, pois essas práticas destroem vitaminas e criam compostos que você não quer no seu corpo. Agora que você conhece os 13 erros, vou te dar um protocolo simples para aplicar tudo isso no dia a dia e aproveitar o ovo com segurança e máxima nutrição. Na primeira semana, foque em comprar ovos sempre refrigerados e com casca íntegra, guardá-los na parte mais fria da geladeira e nunca lavar antes de armazenar, apenas antes de usar. Na segunda semana, ajuste o preparo. Cozinhe até clara e gema firmes se você tem mais de 55 anos. Use fogo médio e prefira métodos rápidos como ovos mexidos suaves. Para receitas cruas como maionese ou molho holandês, use apenas ovo pasteurizado e consuma pratos prontos em até 3 ou 4 dias se refrigerados, descartando qualquer sobra com cheiro estranho. Inclua a gema sem medo, consumindo em média um ovo por dia se você é saudável. E lembre-se que o custo é menor do que uma xícara de café, mas o valor nutricional é incomparável. Agora, sobre cuidados. Se você tem diabetes, doença renal, colesterol muito alto ou usa anticoagulantes, converse com seu médico sobre a quantidade ideal de ovos para o seu caso antes de aumentar o consumo. Imagine acordar amanhã, preparar seu ovo da forma certa, sentir a energia da proteína completa trabalhando no seu corpo, fortalecendo músculos, protegendo sua memória e visão, sem culpa ou medo. Se este vídeo ajudou você a entender como aproveitar o ovo com segurança, deixe seu like, compartilhe com alguém da família que precisa saber disso e veja os 2 vídeos recomendados na tela. Cuide da sua saúde com informação de qualidade. Faça escolhas conscientes todos os dias. E lembre-se que pequenas mudanças na cozinha podem transformar completamente sua qualidade de vida. Cuide da sua saúde com informação de qualidade. Faça escolhas conscientes todos os dias. E lembre-se que pequenas mudanças na cozinha podem transformar completamente sua qualidade de vida.